O arco e flecha supremo não para. E novamente aí o ministro ataca. Bem, curtam, compartilhem e não se esqueça de se inscrever no canal. E aí hoje de manhã o Estadão já publicou um editorial. Eles passam por cima dessa decisão. Não sei se eles concordam muito, acho que eles não concordam muito. Mas assim, é meio curioso, porque o leigo, o cara que é leigo, como diria o Ítalo Senna, né, da turma da Machado 98. O cara que é leigo, o cara olha pra essa situação e fala, pô, parece que tem, né, pa- parece que não seria bom que o cara relatasse o projeto. Parece que não seria bom, parece que fosse melhor redistribuir para alguém. Mas aparentemente a defesa, os advogados, não conseguiram colocar em termos objetivos, porque o ministro seria uma parte interessada, de modo que fosse recomendável o seu afastamento da relatoria do caso. Os leigos não sabem de nada, melhor ficar com a opinião dos profissionais. Mas enfim, né? Aí vem o Estadão, já está repercutindo isso e muito mais. Olha lá, o ministro ataca de novo. Não gostei dessa manchete, achei ela muito ofensiva. O ministro parece não ter ficado satisfeito em instrumentalizar o poder de polícia do Tribunal Superior Eleitoral para aumentar ainda mais o seu capital político institucional, chamemos assim, como uma espécie de plenipotenciário guarda-costas do Estado Democrático de Direito no Brasil. Eu não sei nem o que é plenipotenciário, mas eu acho que não é nada bom. Após o jornal Folha de São Paulo ter publicado todas as conversas envolvendo o ministro e assessores que sugerem aquela instrumentalização, o ministro não só determinou ex officio a abertura de um inquérito para apurar o vazamento do conteúdo ao matutino, como ainda se pôs a presidir a investigação. Sigilosa, por óbvio, como é de seu feitio. Aí a Folha continua falando que diante mais essa mixórdia de papéis promovidas pelo ministro ao arrepio do devido processo legal, a defesa de um dos envolvidos nas conversas, o Talhaferro, pediu ao presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, que o ministro fosse impedido de seguir como relator do inquérito, haja vista o seu nítido interesse na causa. O ministro Barroso indeferiu o pedido, né, sustentando que nas mensagens não havia indícios de parcialidade do ministro capazes de comprometer a sua permanência à frente do caso. E o Estadão segue relatando coisas que levam a crer que ele não concorda muito com essa posição, né, do ministro Roberto Barroso. Porque se concordasse, não estava criticando. Como, por exemplo, no dia 25 passado, não do mês passado, agora, 3 dias atrás, o ministro determinou que a Secretaria Judiciária da Corte procedesse à reatuação do inquérito sobre o vazamento, agora como uma simples petição, né? Uma PET do jargão técnico da Corte. Na prática, trata-se de algo próximo a um rebaixamento, pois o inquérito, a rigor, deixou de existir do ponto de vista formal. O buziles é que, no mesmo despacho, o ministro determinou que a tal PET fosse distribuída por prevenção ao inquérito 4781, o das fake news, que, ora vejam, é relatado pelo próprio ministro. Não se pode condenar quem veja, nessa manobra, uma forma do ministro responder às críticas que tem recebido, pela sua atuação opaca, à frente dos inquéritos mais sensíveis sob sua relatoria na corte. Consta que a enorme concentração de poder pelo ministro na condução dos infidáveis inquéritos das fake news, das polícias digitais, atos antidemocráticos, tem incomodado cada vez mais alguns de seus pares na corte, ainda que publicamente, tanto o Supremo quanto a PGR sejam enfáticos na defesa do ministro. Todo esse apoio incondicional, no entanto, começa a ficar constrangedor, para dizer o mínimo, diante de evidências cada vez mais consistentes de que ele parece crer que vale tudo em nome de uma suposta defesa do Estado democrático de direito, até mesmo atropelar os ritos processuais mais comezinhos. A produção de provas contra suspeitos de atentar contra a democracia fora do processo regular, como sugerem as conversas entre o ministro e seu principal auxiliar do Supremo, o juiz Ayrton Vieira, e entre eles o Talhaferro, estaria coberta por esse manto de sacralidade democrática na defesa do país contra o golpismo bolsonarista. Aí veja agora o Estadão, né? Aquele parágrafo clássico. É disso
que o ministro tem se valido para contestar até mesmo os seus críticos de boa-fé. O Estadão crítico de boa-fé, que jamais devem ser confundidos com os verdadeiros inimigos da democracia, que detrataram a mais alta instância do poder judiciário com o claro objetivo de minar sua legitimidade como guardiã da Constituição cidadã. O que o Estadão está falando aqui no via de regra? Assim, ó, não nos confunda com os bolsonaristas. E pinta um alvo, fala assim, ó, eles são inimigos do Brasil. Eu acho meio complicado você pintar um alvo em um grupo de pessoas, que eu acho que ele é bem volumoso, e taxar as pessoas de inimigos. Eu não acho que isso é bacana, mas é o que o Estadão gosta de fazer. E aí segue falando que, exposto o seu peculiar método de intercâmbio de informações entre a Corte e o TSE, o ministro se apressou em associar ao vazamento uma suposta ação insidiosa de organização criminosa que, em sua visão, teria como objetivo desestabilizar as instituições, fechar a Corte e restaurar a ditadura no país. Nada menos. E aí vai para os seus finalmente, dizendo que, concretamente, é forçoso dizer se há algo em curso no país que pode ser, de fato, desestabilizar as instituições e, no limite, ameaçar o Estado Democrático de Direito, é a atitude monocrática do ministro. O sinal que está ruim é essa atitude monocrática. E além dessa atitude, a sua aparente incapacidade de reconhecer erros na condução de inquéritos sigilosos que há muitíssimo tempo já deveriam ter sido encerrados. Também a concentração de poder em autoridade ou instituição é diametralmente oposta ao ideal republicano fundamental. Ao agir como se parasse acima do bem e do mal, por força exclusiva de suas eventuais virtudes morais ou boas intenções, o ministro alvita o próprio Estado Democrático de Direito que ele jura defender. Além do seu editorial crítico, olha o que está ali no penúltimo parágrafo. Muitíssimo tempo já deveriam ter sido encerrados. Eu estou vendo o pessoal falando, não só falando, o pessoal vai ter uma manifestação aí. Está sendo organizada, várias pessoas querem falar, defender o Estado Democrático de Direito, outras coisas. Eu acho que um ponto aí que deveria estar no radar dessas pessoas que vão, poxa, é falar sobre essa questão dos inquéritos, um clamor nacional, sabe? A União fala assim, gente, vamos botar a mão, né, na cabeça, ter um pouco de paz, tranquilidade, chegar aos finalmente, né? Porque são mais de 5 anos, tem gente que está sendo investigada há mais de 5 anos, pô, você vai ser eternamente investigado. Se realmente descobrir o cara culpado, denuncia ele, né? Prossegue o julgamento. Se não achou nada, pô, beleza, foi mal aí, irmão. Vida que segue, sabe? 5 anos. E eu acho que o encerramento disso daqui vai ser bacana. Porque quem for malvado, a imprensa vai lá, faz a parte dela, pinta o rótulo, malvado, safado. Coloca lá, pá, deu carimbaço na testa da pessoa. E quem for inocente, eu espero que a imprensa também reconheça que a pessoa foi inocente. E a própria pessoa, tenho certeza que vai falar sobre isso. Não, olha só, a imprensa me tratou aqui como isso, aquilo, outro, etc. Como é que eu fiz acontecer? E eu não tinha nada. Olha a injustiça que a imprensa fez contra mim. E eu acho que vai ficar claro aí para algumas pessoas. Realmente vai esvaziar parte do discurso da esquerda que fala, tal pessoa é investigada por fake news. Pois, ela foi investigada não por uma delegacia de interior. Não é menosprezando o interior. É porque às vezes você não tem o mesmo equipamento, o mesmo aparato, a mesma equipe, né? Então, equipe grande, isso. Às vezes é um negócio pequeno, mais reduzido. Né? Não foi uma delegaciazinha pequena. Não. A pessoa foi investigada pela mais alta corte deste país. A mais alta corte do país, Polícia Federal. E no final do dia se mostrou, essa pessoa, ela é idônea. Então, eu acho que esse encerramento do inquérito, ele é importante, por diversas razões, inclusive questões políticas, né? Que é exatamente essa questão, esse embate, é um ponto importante. Ele não pode se perder de vista. Tem muita gente aí que, às vezes, coloca a expectativa lá em cima, um monte de coisa, desejando coisas que, eu sei, acho que não são alcançáveis. E tem algumas coisas que podem não ser muito, mas acho que são importantes, podem trazer alguns ganhos concretos ao longo aí dos próximos anos.